Fala, minha audiência, tudo bem com você? Olha, tô aqui de volta e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. E esse vídeo, uma das coisas que me motivou foi o seu pedido. E também o fato de ter chegado a mais de 1.000 inscritos no canal. Eu acho que é o momento da gente explicar um pouco mais o que vocês me perguntaram em mensagens e que alguns amigos também me perguntaram por WhatsApp. Se você já assistiu algum vídeo aqui no canal, você já sabe que eu sou o Paulo Maia, eu sou um estudioso do futebol, autor do livro As 22 Seleções que Mais encantaram ao longo da história e que faço pesquisas aqui para tentar reviver e trazer de volta a história desse esporte que a gente tanto gosta, além também de tratar muitas atualidades aqui no canal. E você também provavelmente já viu muitas comparações históricas entre os jogadores. E aí, muita gente me perguntou como funciona o critério Mariola Fight, que é o critério utilizado aqui no canal para essas comparações. E como é que eu chego nesses rankings que eu publico aqui. Esse vídeo é justamente por causa dessas perguntas, porque aqui no canal eu tento evitar ao máximo um ranking baseado no achismo, naquilo que eu acho. O famoso achismo ou achômetro futebolístico. Não porque a opinião não é importante, é sim, mas é porque a opinião sem critério vira memória seletiva. E a memória seletiva não é história. O critério Mariola Fight nasceu justamente para transformar algo subjetivo em algo comparável e tangível, ou próximo da tangibilidade. E tem um detalhe importante: o resultado do ranking nem sempre reflete a minha opinião pessoal. Isso foi proposital, porque o objetivo do critério nunca foi confirmar a minha memória afetiva. Foi criar uma ferramenta tentando ser o mais justo possível numa comparação histórica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, futebol com emoção, mas também com método, já deixa o like aqui no canal, compartilha com os amigos, se inscreve, fica comigo até o final, porque no fim desse vídeo você vai entender exatamente como funciona o ranking histórico aqui do Mariola Fight. Começando aqui então pelas premissas do critério. O critério tem uma ideia central: transformar percepção histórica em análise estruturada. Ele não ignora a opinião do torcedor, não ignora a opinião da mídia especializada, não ignora o peso da memória coletiva, mas ele tenta transformar tudo isso em algo comparável dentro de uma planilha, simples assim. Ou seja, não substitui a sua opinião, organiza a opinião. O critério é baseado em 3 pilares: títulos, performance individual e identificação com o clube. Esses 3 pilares formam a espinha dorsal da análise. Mas existe um outro ponto muito importante aqui. O critério tem um esqueleto fixo, só que pode ter ajustes dependendo do tipo da comparação. Vou dar um exemplo aqui para você. Comparar jogadores da mesma geração é diferente de comparar jogadores que têm um intervalo de 50 anos de história entre eles. E isso precisa ser levado a sério, porque o objetivo não é apenas um ranking. O objetivo principal aqui do canal é o resgate histórico, porque toda vez que fazemos uma comparação séria entre os jogadores, a gente redescobre personagens esquecidos, histórias incríveis e artistas que ajudaram a construir a grandeza do seu clube. Chegou a hora então de um pouco mais a fundo na explicação do critério, onde eu vou explicar os 3 pilares, mas também explicar antes dos 3 pilares como eu chego nos nomes a serem analisados, porque todos os clubes têm uma história gigante, então são muitos jogadores, não dá para analisar todos que passaram no clube. Então existe um critério para chegar a esses nomes e eu vou explicar começando nesse ponto. Primeiro, é importante dizer que aqui eu tenho basicamente no canal 3 tipos de análise. Análise de jogador contra jogador, o que é o famoso Mariola Fight realmente, onde eu pego 2 jogadores que podem ser da mesma geração ou de gerações diferentes e faço uma comparação entre eles, seja uma comparação da carreira toda ou só dentro de um clube. Por exemplo, aqui no canal eu tenho a comparação do Roberto Carlos com o Marcelo pelo Real Madrid, que é o melhor lateral esquerdo dentro do Real Madrid na história. Eu tenho aqui também a comparação para ver qual a maior revelação do Palmeiras do século XXI entre Hendrick, Estevão e Gabriel Jesus. Ou seja, tem vários aqui no canal que você pode chegar aqui e olhar. E para esses nomes é muito simples. Eu pego 2 atletas que estão ali entre os maiores da história do clube e comparo usando os 3 pilares que eu explicarei mais adiante. Também fiz uma série aqui no canal que era para chegar ao 11 ideal dos 12 maiores times do futebol brasileiro nesse século XXI. Já para esse vídeo, para chegar aos nomes analisados, eu usei o critério de que todos os jogadores que receberam pelo menos um prêmio individual reconhecido, algum prêmio relevante, e esse jogador estaria em análise. Também considerei aqueles jogadores que estavam no top 10 de mais jogos ou top 10
de mais gols no clube, mesmo que ele não tivesse recebido nenhum prêmio individual, porque aí seria pelo critério de identificação. E agora, no último vídeo, eu comecei uma série entre os top 10 por posição dos melhores clubes do Brasil e comecei pelos goleiros do Fluminense. E como é que eu cheguei aos nomes? Ali eu não estou falando só do século XXI, eu estou falando de toda a história. Então, para aí, eu usei um outro critério. E vou explicar para você como os nomes foram selecionados. Usando aqui o exemplo do Fluminense, mas é o que eu vou fazer também para todos os demais clubes que serão analisados para esse top 10 por posição. Eu começo aqui pelo site oficial do clube, onde tem a lista de ídolos aqui. Então, todos os jogadores que estiverem aqui nessa lista de ídolos serão analisados. Além disso, tem mais coisa também. Eu também analisei quem foi considerado como ídolo em revistas como Publicação da Placar e também livros do clube, como esse aqui do Fluminense, da história dele, ou também esse livro de Jogos Inesquecíveis, que tem também para cada jogo um jogador de destaque daquela época, daquela partida. Então, todos presentes aqui fazem parte da análise, além de uma análise que eu fiz em cima da revista Placar, que fez em 4 edições, em épocas distintas, fazendo o time dos sonhos de cada clube brasileiro. Então aqui eu entrei nessa revista e fui ver todos os votantes, né, que foi uma eleição por voto, em que cada um votou. Ou seja, cada jogador votado, se tem pelo menos um voto, também fez parte da análise. Essa aqui que você vê na tela é a edição de 1982, mas também eu considerei as outras edições, todas elas, como eu disse. Essa aqui, que está na minha mão, essas duas, né, de 1994 e 2006, e também a última lançada, que você vai ver aqui na tela, essa aqui de 2025, dizendo mais uma vez que cada jogador que recebeu pelo menos um voto será considerado. Mas não foi só a revista Placar, tem mais uma revista que eu considerei também nessa análise por votação da torcida. E eu falo dessa revista aqui, do Lance, que foi lançada em 2005, que tem também aqui uma área de votação de torcedores. E está aqui os votos dos tricolores. Uma coisa interessante, entre esses tricolores, veja aqui um que votou. Consegue ver aqui? Quem será essa pessoa? Escolhidos os nomes, vamos para a análise dos pilares. E o primeiro pilar da análise são os títulos, mas não basta contar os títulos. É preciso entender o peso histórico de cada competição em sua época, porque uma competição pode mudar de importância ao longo do tempo. Antes da criação, por exemplo, da Taça Brasil, os campeonatos paulista e cariocas eram as competições mais importantes do país. E isso influencia diretamente na pontuação. Por isso, o critério trabalha com 3 pesos: competição mais importante do país, segunda competição mais importante do país e terceira competição mais importante do país. O mesmo para competições internacionais. E isso vai variar ao longo do tempo. Ou seja, o critério não analisa o passado com os olhos de hoje, analisa o passado com os olhos da época. E isso faz toda a diferença numa comparação histórica justa. O segundo pilar é performance individual. E aqui entram indicadores objetivos de desempenho. Alguns exemplos: presença na lista dos 10 melhores jogadores do mundo, usando como referência a FIFA, a Ballon d'Or, né, ou seja, o prêmio da France Football, a World Soccer Magazine e a Guerrinha Esportivo, prêmio extinto, mas que existiu na década de 80. Também considera a presença nas melhores listas do continente, como, por exemplo, o El País para as Américas ou a lista da UEFA para a Europa. Além disso, entram premiações nacionais. No caso do futebol brasileiro, o Prêmio Craque do Brasileirão, da CBF, o Prêmio Bola de Prata da revista Placar e também indicadores estaduais, como o prêmio do melhor jogador do campeonato estadual ou da seleção do estadual do Rio de Janeiro pela FERJ, o Troféu Guará para Minas Gerais, da Federação Paulista de Futebol, dependendo de cada estado. Também entram indicadores estatísticos como convocações para a seleção nacional, convocações para competições importantes para a seleção nacional, como Copa do Mundo e Copa América, média de gols, artilharia. No caso dos goleiros, conto também a média de gols sofridos. E, naturalmente, dependendo de cada época analisada e da disponibilidade de informação confiável, muito importante essa palavra, confiável, alguns indicadores aparecem mais e outros aparecem menos, mas a lógica permanece a mesma: avaliar o desempenho individual dentro do contexto histórico possível.
Enfim, o terceiro pilar, o mais difícil de tangibilizar, que é identificação com o clube. E esse pilar é importante porque futebol não é só desempenho, é pertencimento. Aqui entram fatores como número de partidas disputadas, aproveitamento percentual, quantidade de gols marcados, se o jogador foi formado na base do clube, se jogou por um rival estadual, nesse caso perde ponto. Ou seja, não é só o que o jogador conquistou pelo clube, mas também o quanto ele representou para o clube. E eu não posso deixar de falar de uma coisa muito importante, que é um desafio gigante aqui para a gente que quer fazer essa análise no canal, que é comparar épocas diferentes. Comparar jogadores de épocas diferentes é seguramente o maior desafio que eu tenho aqui. Porque antigamente se jogavam menos partidas, existiam menos competições e havia menos premiações individuais disponíveis. Por isso, o critério precisa aplicar ajuste de proporcionalidade histórica para evitar distorções. Por quê? Comparar jogador de épocas diferentes exige uma regra básica: olhar o passado com os olhos da época, não com os olhos de hoje. E vou te dar aqui um exemplo. Imagina um jogador desse século que fique 10 anos titular de um clube. Ele vai jogar na média 700 partidas por esse clube. Agora, se você pensar um jogador que tenha ficado 10 anos no clube no início do século passado, nos primeiros 15 anos, em 10 anos ele vai jogar uma média de 150 jogos pelo clube. Já um jogador que tenha jogado ali na década de 30 e 40 ia jogar, na média, uns 400 jogos pelo clube em 10 anos. Então aqui, esse é um exemplo onde eu tenho que usar a proporcionalidade para ser justo com as épocas. Um jogador que jogou 10 anos titular num clube, um determinado número de partidas, eu tenho que proporcionalizar isso como se tivesse naquela época o mesmo número de jogos que tem hoje. E sim, eu fiz essa análise. Eu fui a cada década e pesquisei mais ou menos a média de jogos que os clubes jogavam nesse período, tanto os clubes como a seleção brasileira. Naturalmente, os atletas modernos têm mais dados disponíveis, mais jogos, mais competições, mais estatísticas, e é por isso que o critério precisa equilibrar esse cenário para garantir justiça histórica, porque recuperar a história do futebol também é recuperar os seus protagonistas. Agora, rapidamente, vou mostrar aqui duas planilhas. Essa aqui ao lado é a planilha que eu usei para o time ideal do século XXI, como a gente pode ver ali, tem os títulos, tem performance. Se andar mais para cá, vai ver a parte de identificação, tem os dados na planilha. E vou mostrar agora também a de goleiros aqui, veja aqui, pronto. Essa aqui foi utilizada para os goleiros, para os top 10 goleiros ali. Você vê que em azul são os goleiros que receberam os votos ou estavam na lista de ídolos, como eu falei antes. Outros goleiros foram analisados e acabaram não entrando no ranking final porque não receberam nenhuma menção, ou em nenhuma daquelas revistas, nem nos livros, nem no site do clube, como os principais, né, os maiores da história. Mas aqui você vai ver, tem todos os títulos, que vou colocando ali em cima, tem também a pontuação, temos aqui também a parte passando os títulos, você vai ver para cá, estou passando a planilha, tá bom? Número de partidas pelo clube, de acordo com cada época, média de gols tomados pelos goleiros, jogos pela seleção brasileira, os fatores, a pontuação empregada e os fatores empregados para cada época. Então essa aqui é um pedacinho rapidinho da planilha que eu utilizo para fazer esse ranking e compartilhar com vocês. Para finalizar, eu quero dizer que o critério Mariola Fight não existe para encerrar o debate. Existe para qualificar o debate e não substitui a opinião, nem a sua, nem a minha, nem a de ninguém. Mas ajuda a organizar a comparação e, principalmente, ajuda a recuperar a memória do futebol. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse critério? O que pode melhorar? Então, se puder, deixa o like, compartilha com os amigos, ativa a notificação lá, aquele sininho, porque aqui no canal a gente fala de futebol com emoção, mas também com método. Valeu, pessoal. Obrigado por mais essa audiência.